Sejam bem-vindos. Coloque o seu comentário, as suas perguntas no chat para que você também possa participar, da aula hoje de manhã. Meus irmãos, nós estamos em mais uma lição no livro de Esdras. Vitor pode passar para nós. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre o projeto de reconstrução ali em Jerusalém. Como o Senhor trabalhou e como o Senhor organizou estas pessoas neste projeto de reconstrução do templo ali em Jerusalém. Então, no capítulo 1, como nós já estudamos, nós temos a apresentação, o início da história. Quando o Senhor fala ao coração do rei Ciro, e ele comunica as nações ali cativas e ele começa a libertar os cativos. E entre estes estava o povo de Israel, Capítulo 2 é o povo chegando, é este pessoal chegando em Jerusalém, e ali em Jerusalém começa então um levantamento do povo que veio e da maneira como eles iriam trabalhar. Quando nós lemos o capítulo 2 de Esdras, logo no início a gente fica um pouco desanimado em ler este capítulo, Ele não é um capítulo atraente, porque são nomes, são famílias que são alistados aqui, que vieram juntamente com Zorobabel. Mas este capítulo, irmãos, primeiramente, ele é um monumento. De que maneira? Primeiramente, um monumento do cuidado do Senhor. O Senhor cuidou deste povo. E não somente um monumento do cuidado, mas também mostra a vitalidade do povo de Deus, a vitalidade do povo de Israel. Todos nós sabemos que o povo de Israel é um povo que passou por duras provas na sua vida. Nós temos aí o Egito, nós temos a Síria, nós temos a Babilônia, nós temos aí as nações vizinhas que vinham contra Israel constantemente. Nós temos o final do livro de Juízes, que conta sobre que quase uma tribo toda foi totalmente eliminada, quase eliminada. Nós temos aí o Holocausto, já numa história mais contemporânea, não bíblica. Nós vamos ter aí o livro de Esther, contando que naquele tempo também quase se eliminaram o povo judeu que estava ali cativo. Então, olhando para a história de Israel, é um povo que mostra primeiramente o cuidado de Deus sobre eles. Isso é indiscutível. Então, nós estamos falando de história passada e talvez história atual, mas ainda a história futura de Israel. Israel ainda irá passar, biblicamente falando, por muitas provas. E até mesmo nessas provas futuras, haverá o cuidado de Deus sobre este povo. Esta nação que nós sabemos que foi formada e escolhida por Deus. E mais uma vez aqui em Esdras, nós estamos vendo a oportunidade que Deus está dando a este povo para eles viverem à altura da sua vocação. É um povo que foi, uma nação que foi formada e escolhida por Deus. E mais uma vez, Deus está dando oportunidade para eles viverem à altura da vocação pela qual eles foram formados e escolhidos. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto deste capítulo, Vitor, pode ir passando para nós, é a alegria da volta. Será que o povo estava alegre? Será que havia alegria neste povo, irmã Rita, de estar voltando para casa 70 anos depois? Como começa o versículo 1 do capítulo 2? Estes são os filhos da província. Por que província? Província, amados irmãos, era um pequeno distrito
da grande área de administração. E esta grande área de administração foi chamada aqui no livro de Esdras e Neemias da província da além do rio. Da além do rio. E esta província da além do rio, nesta área administrativa da além do rio, havia algumas províncias. E entre estas províncias, desta área da além do rio, estava a província de Judá. Por isso que o texto começa, o capítulo 2 diz: estes são os filhos da província. Veja comigo o capítulo 4, bem rapidinho, versículo 10. Capítulo 4, verso 10. Quatro, 10. Amém? Olha só. Os inimigos, né, que estavam ali contra a reconstrução ali do templo e do muro, eles então vão escrever uma carta agora para o rei Artaxerxes, e no versículo 10 do capítulo 4 eles vão falar o seguinte: e os outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, esse agora veja, e nas demais províncias da além do rio, em tal tempo. Então havia ali uma área administrativa dessas nações conquistantes chamado da além do rio, e entre estas províncias estava a província de Judá, na qual é citada aqui no versículo 1 do capítulo 2. Então, quem está voltando? Está voltando, como diz o texto, os filhos da província. Está voltando os filhos da terra, os naturais da terra. Eles estão voltando. E por que eles se animaram a voltar? Primeiramente, devido ao patriotismo. Eles amam a sua terra, o seu povo. E um segundo motivo, devido ao fervor, à fé dos seus liderados. Havia, com certeza, no coração de Zorobabel um grande entusiasmo. E esse entusiasmo de Zorobabel e dos demais líderes, do versículo 2 que nós vamos ver, contagiou os demais. Então havia o patriotismo, havia também o grande entusiasmo da liderança em voltar. É por isso, irmãos, nós como líderes, nós precisamos sempre estar entusiasmados. Mesmo que as coisas na sua casa não estejam bem, na minha casa não esteja bem, mas uma vez que Deus nos coloca como líderes, nós não podemos estar na frente do povo desanimados. Por isso que, assim como o desânimo contagia, a animação, o desejo de fazer, também contagia os liderados. Então, que Deus nos dê esse entusiasmo que havia no coração de Zorobabel, esse entusiasmo que havia no coração de Neemias, para que assim nós venhamos contagiar os demais. Como eles voltaram? A volta desse povo vai ser caracterizado com o quê? Com um sentimento de alegria, com um sentimento de cânticos. Para onde nós vamos? Qual salmo nós vamos? 126. Vamos até lá? 126. Porque o Salmo 126 é o salmo que vai expressar a alegria de Esdras, ou seja, a alegria daqueles que estão voltando. Vamos até lá. Então Deus é louvado aqui porque ele os retirou do seu povo do cativeiro. Vamos ler todos juntos? Salmo 126 até o verso 4. Vamos ler? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria
de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Amém, meus irmãos? Como era caracterizado o retorno, então? Alegria. Eles estavam alegres. E o salmista expressou aqui. Passa, Vitor, para nós. Vamos ver o mapa do retorno? Aí está o mapa do retorno. Olha só. Então, nós temos aqui, amados irmãos, o mapa do retorno. Então, primeiramente, os que vieram com Sesbazar saíram de Nepur. Então, eles foram por aqui, fez uma viagem mais longa. Então, vieram e chegaram em Jerusalém. Então, essa primeira rota foi a rota provável de Zorobabel e Sesbazar em 530. É o tempo que estamos estudando. 530. Depois vai vir Neemias, porque Neemias vai vir bem depois. Para Esdras chegar, porque nós estamos estudando livros de Esdras, mas Esdras não voltou ainda. Primeiro veio Zorobabel e Sesbazar, quase 80 anos depois que Esdras vai vir. E depois que vai vir Neemias. Então vai ter um tempo muito grande aí entre um retorno e outro. Agora, qual foi o retorno de Esdras e Neemias? Eles saíram de Uruque. Os irmãos estão vendo Suzã aqui. O que lembra de Suzã? Esther. Então aqui antes era a antiga Babilônia, a Babilônia aqui. Todas essas cidades. Aqui foi que aconteceu a história de Esther. Agora, Neemias e Esdras, em 450. Então nós temos lá, na verdade, 530 para 450. Me ajudem. Olha lá. 20 anos. Ok, 430, 530. 20 anos. Mas é 430. 530 para 450. 80 anos. Foi o que eu havia dito. Então nós temos aí 80 anos, porque Zorobabel e Sesbazar veio 530 e Neemias e Esdras 450. Perfeito? Então vamos lá. Aqui foi a rota que eles fizeram de Esdras e Neemias. Então nós temos aí mais ou menos o que aconteceu naquela época. Qual foi a quilometragem mais ou menos? 1.500 quilômetros. Quantos dias eles levaram através do deserto? 4 meses de viagem. Esse povo vindo, alegre, cantando. Mas a alegria era tanta que com certeza o caminho não foi longo e também não foi fadigante. Porque quando você está fazendo ou indo para um lugar onde você quer estar, não há distância, né? Você vai alegre, você vai contente, e você não cansa, e você não vê a hora de chegar. Eu creio que foi assim o retorno desse povo, o povo cantando, o povo alegre. Então há aqui um novo nascimento, há aqui um reavivamento do povo na sua volta para Jerusalém. E o salmista, então, ele expressa de forma gloriosa aqui no Salmo 26. As outras nações que viam o povo de Israel chegando, viam o povo passar, eles então diziam às outras nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Louvado seja Deus. É obra de quem? É de Deus, é obra de Deus. Então, nós sabemos que lá na frente vai ter o Salmo 137.
Mas o Salmo 126, na história, ele veio primeiro do que o Salmo 137. Porque o Salmo 137 expressa o tempo que o povo penduravam a sua harpa lá na Babilônia. Então, nós podemos aprender algumas lições do retorno do povo, do Salmo 126 e do Salmo 137. Primeira lição, Vitor, que nós podemos aprender é que primeiro vem o choro e depois vem o riso. Não é assim? O que a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 35? O choro pode durar mas a alegria... Nesse caso, quanto tempo durou a noite? 70 anos de choro. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes nós estamos passando por uma luta grande e nós olhamos para o Salmo 35 e para nós é aquela noite, no outro dia já vai estar tudo ok. Mas muitas vezes o choro pode durar alguns meses, alguns anos, mas é certeza que um dia a alegria vai vir. Ela vai vir. Ela pode demorar, ela pode tardar, mas ela virá. Amém, meus amados irmãos? Então, hoje nós choramos por muitas razões. Nós choramos muitas vezes por frustrações, com raiva, medo. Nós choramos também com dor, nós choramos de saudades. O choro do Salmo 137 era um choro de saudade. Eles estavam com saudade de sua terra. Mas o que fez aquele povo parar de chorar? O que faz? O que nos faz parar de chorar? Vitor, passa para nós. O que nos faz parar de chorar é quando Deus age. Quando Deus age. Deus age. Porque o Salmo 126 começa assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro. Quem que trouxe? O Senhor. Não foi um poder político que trouxe eles. Não foi o rei Ciro que trouxe eles. Não foi o rei Ciro apenas que de uma forma política que apenas vou mandar este povo. Havia a ação de Deus ali. E também não foi a revolução do povo. O povo não se revoltou e começou a quebrar tudo na Babilônia. Não é. E aí nós vamos, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Espere em Deus. Está doendo o choro aí? Recorre ao Deus. É porque é Ele que muda a realidade das nossas vidas. É Ele que está mudando a realidade do povo de Israel aqui. Então, quando o choro para? Quando Deus age. Essa é a primeira coisa deste retorno que eu e você precisamos colocar no coração. Nós perdemos a alegria, muitas vezes penduramos as nossas harpas, mas mesmo não encontramos ânimo, Deus vai agir em algum momento nas nossas vidas. Nós somos o povo de Deus. Sim ou não? Amém. Povo de Deus. E quando Deus muda o choro, para riso, nós encontramos a palavra graça aí. Porque a graça é exatamente isso, é quando nós não podemos fazer nada. Graça é quando nós estamos mal e nós estamos totalmente com as mãos atadas. É nesta sua graça que Deus levanta, que Deus restaura, que Deus recupera, que Deus vem até nós, não é isso? Você já tem vivido isso na sua vida? Alguém gostaria de compartilhar conosco? Irmão. Pode falar. Vitor, Lucas, vai lá. Som. Vamos ouvir o testemunho do irmão Agenor. Vitor? Isso. Lá. Agora, irmão Agenor. Alô? Problemas técnicos. Então, pastor, duas coisas que eu queria dizer dentro desse comentário aí. A alegria do retorno.
Aí é a história do povo de Israel, que eles foram levados, vamos dizer assim, na marra, cativos. Eles não queriam ir para lá, mas tiveram que ir, levado por um poder superior terreno, mas isto dito por Deus, que se eles não obedecessem a Deus, eles iam para esse cativeiro. Sim. Mas no retorno, não tem como não ter alegria. Então, eles foram cativos, retornaram alegremente para a sua terra. Agora eu quero trazer para nós isso aqui. Às vezes nós fazemos uma viagem, vamos para um lugar que nós desejávamos muito ir, nós temos uma alegria extraordinária quando vamos, mas a alegria maior é quando nós retornamos. A alegria maior, porque muitos fazem esse tipo de viagem e não retornam mais. Acontece um acidente, acontece uma catástrofe no caminho e eles não retornam mais para a sua casa. Verdade. Então, quando nós nos beneficiamos de tudo que nós queríamos, para onde nós projetamos ir, que nós voltamos, é uma alegria. Nós usufruímos daquilo que nós queríamos e retornamos em paz para o nosso lar. É verdade. Não tem casa melhor do que a nossa casa. É verdade. Podemos usufruir de benefícios que na nossa casa não tem, mas a melhor casa é a nossa casa. É verdade. E outra situação, essa outra parte que o pastor falou de acontecimentos que nos entristecem, e ainda anteontem aconteceu isso conosco lá em casa. Nós estávamos tentando comprar uns pneus para o carro e de repente achamos que estava comprado, cancelaram o cartão da Sony, cancelaram e aí tentamos, mas por muito tempo tentamos falar com o setor que a gente não sabe onde é que fica. Sim. Mas aquelas secretárias que quando já está para concluir a conversa cai. Aí eu fiquei tão assim estressado, aí eu pedi para a Sônia parar, nós oramos a Deus e a Sônia até falou, esse cartão não será mais recuperado, vamos fazer um outro e até a gente receber esse outro vai demorar muito. E eis que no dia seguinte, que foi ontem, Deus abençoou. Amém. Que foi recuperado tudo, porque quando cai um valor alto no cartão de crédito, as pessoas cancelam pensando que é algum falsificador. Então cancelaram por causa disso, mas recuperaram o cartão sem precisar fazer outro imediatamente e nós conseguimos fazer a compra. Então já se tinha uma ideia, uma tristeza em ter que esperar chegar outro cartão não sei quando, mas Deus nos respondeu a nossa oração além daquilo que nós pensávamos. Amém. Pensávamos que teria que esperar, mas ela recuperou o cartão e fechamos a compra. Então, amém. Graças a Deus. São bênçãos que Deus nos dá e que essas coisas já acontecem mesmo, que é para a gente depender mais de Deus quando a gente está numa situação difícil. Verdade. Então, amém. Graças amém. a Deus por isso. Amém. Mais algum irmão? Irmão, a Janor falou do lugar de ir, né? É bom ir, mas é melhor voltar, né? É bom você ter um lugar para ir, mas o melhor é você ter um lugar para onde retornar, para onde voltar. Eu fico imaginando o povo voltando, né? Para a sua casa, para a sua cultura, para a sua vida que perderam, né? De culto, de celebração a esse Deus. Era uma alegria extraordinária, extraordinária. Abra a Bíblia dos irmãos no Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Então, eu falei Salmos, mas é Isaías, me perdoe. Isaías 40, verso 1. Isaías 40, verso 1. Então, Isaías 40, verso 1, ele está falando sobre um tempo também de cativeiro, mas que traz essas primeiras palavras de consolo, né?
que diz aí? Vamos ler todos juntos? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Esta é a palavra de Deus para a sua nação, para o seu povo. Então, quando Deus falou com o povo, ele diz: olha, arruma a mala aí, já arruma a mala, que vocês vão voltar. Vocês estarão retornando, vocês vão voltar para casa. E Deus interveio, e Deus livrou esse povo. Então, isso é graça, o consolo do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida, Há uma frase muito interessante, passa para nós, Vitor, que diz assim, que a extremidade do homem são as oportunidades de Deus. Então, é na nossa extremidade, aonde nós chegamos a um momento onde não há para onde ir, e o povo de Israel estava lá, mas ali era a oportunidade de Deus. Então, não se desespere quando você chegar ao extremo de algo. É ali, é o campo fértil, é o momento certo da ação do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, quando não podemos e as coisas estão no extremo, é hora do nosso Deus agir. Então, quando paramos de chorar, quando deixamos Deus agir na nossa vida. Então, deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus agir no seu coração. Esta viagem que eu fiz, foi um momento bom de rever a família, mas ainda foi um momento triste. E a gente, sempre quando a gente vem, essa viagem foi eu e a Luciana, e voltamos só nós dois, né? Então a gente vem conversando sobre, como está fulano, precisamos orar mais por eles, né? E a gente vê na minha família muitos casos ainda que precisa de muita oração, muita oração. A minha mãe está doente, ela sempre teve algumas dores, mas agora as dores têm aumentado. Estávamos até suspeitando se ela não está com dengue. As pernas muito fracas, muita dor de cabeça, porque está tendo dengue ali na região também, além da Covid. E estávamos conversando que eu nunca tinha visto a minha mãe tão estressada, tão dura, como eu vi agora, tão dura. E ela falou com seus netos duramente, falou com seus filhos. Meu irmão fez 57 anos, o outro irmão estava pedindo ele para sair, já era quase 1 hora, né? E ela falou: vai deitar, vai dormir. Ele baixou a cabeça com 57 anos e foi deitar. Falando com um outro sobrinho e sobrinha, falando sobre a criação de filhos. Na minha época, era os pais que mandavam nos filhos. E ela dura. E então, eu entrei nesse assunto, né? A volta da viagem. Então, há esperança, a gente chora, a gente lamenta, mas nós temos feito toda quinta-feira um tempo de oração com a família. Começou eu, a Luciana, a minha mãe e a minha irmã, elas são da Igreja Assembleia de Deus. Agora já está participando 2 sobrinhos. Agora, semana passada, já participou o meu irmão com a sua esposa. Então, Deus está agindo na família, porque há 2 sobrinhos, outros sobrinhos que já estão indo na igreja. E ela perdeu a mãe, ela ficou muito sensibilizada e agora ela está buscando a Deus. E nunca aconteceu. E sexta-feira havia culto de ensino na Igreja Assembleia de Deus. Então, quando a família se reúne, os sobrinhos, ninguém liga de igreja. Mas esse meu sobrinho falou: não, eu vou para a igreja. E foram para a igreja. Levou a minha sobrinha, meu outros sobrinhos, e foi uma bênção. E voltaram de lá realmente tocados pelo Senhor, né? Então, irmãos, persevere, Deus tem um novo amanhã, amém? Teve para o povo de Israel, ele tem também. Vamos orar, vamos perseverar e confiar no agir do Senhor. Olhando para o versículo 2 agora, irmãos, vamos dar continuidade, Vitor. O projeto de reconstrução envolveu
dois momentos ou duas maneiras deste projeto de reconstrução. Primeiramente, houve uma liderança multidisciplinar, ou seja, uma liderança, várias lideranças. Deus deu sabedoria para Zorobabel para delegar lideranças. E outra maneira de reconstrução, outro projeto de reconstrução foi uma liderança formal. E a liderança formal está no verso 2, veja a liderança formal aí. Então, a liderança formal é composta aqui de 11 homens. Então, você vai encontrar esses 11 homens aqui no verso 2. Mas se nós formos e nós vamos lá para Neemias 7:7, vai encontrar mais um homem. Vamos lá. Eu poderia deixar os irmãos descobrirem quem está faltando lá em Neemias, em Esdras, mas eu já vou revelar para os irmãos. Vamos para Neemias 7:7. É a mesma lista, mas em Neemias 7:7 vai aparecer mais um homem. Vê a irmã Sione, que a irmã descobre. Olha, foi Mardoqueu mesmo? Mordecai está aí, é a mesma pessoa. Uhum. Então, Mardoqueu estava. Se nós formos olhar, 11 e aqui 12. Quem está faltando lá na cópia de Esdras é Naamani. Ele não consta lá. Ele não está lá. Os irmãos podem ver que você não vai achar Naamani lá, né? O que aconteceu? Nós não sabemos. Talvez foi omitido desta lista no decorrer das cópias, né? Nós não sabemos. Mas vamos lá. Pode ver que existem, então, foram 12 pessoas que voltaram. Isso nos leva a quê? 12. 12 homens? Irmão José Coutinho, 12 homens lá no Novo Testamento? 12 apóstolos, né? 12 apóstolos. Mas o que isso tem a ver? Eu creio que há uma declaração silenciosa aqui no número desses homens para mostrar de que aquele povo que está voltando não é um mero resto ou fragmento de uma nação. Não. Aqueles 12 que estão voltando junto com os demais é uma incorporação do povo de Israel. São herdeiros da promessa, não são qualquer homens. São homens na quais Deus vai começar um novo reavivamento, uma nova história na vida de Israel. Assim como os 12 que Jesus vai deixar. Os 12 não trouxeram uma nova história para o cristianismo, né? Até uma fala que diz que quando Jesus chegou ao céu, um dos anjos perguntaram, mas com quem você deixou essa obra tão grandiosa que você fez? Eu deixei nas mãos de 12 homens. E se eles falharem? Não há outro meio. Está na mão deles. Ou seja, você vê a grande confiança que Deus, Pai e o Filho entregou na mão dos 12. O quanto eles confiaram nos 12. E hoje não há mais os 12. A quem? Nós. Ele confia em nós. Ele confia em mim. Ele espera algo de nós. Lá foram os 12. Aqui nós temos mais à mente 12. 12 homens que irão voltar para dar início a uma nova fase na vida de Israel. Isso é maravilhoso. Primeiramente, Zorobabel. Zorobabel nós sabemos que é a liderança política. Ele vai se responsabilizar pela organização social do povo. Segundo aí, quem que é da lista? Jesuá, né? Ou Jesua, cujo nome em grego é Jesus.
Em Ageu, em Zacarias, os profetas vão chamar ele de Josué. Josué. Essas duas lideranças, elas vão estar tão restritas que Deus vai usar essas duas lideranças por meio do profeta Zacarias para dar o tipo do governo de Cristo. De que o governo de Cristo será um governo que vai trazer um novo renovo. E nesse governo de Cristo vai estar ali unidos esses dois ofícios de Zorobabel e de Jesuá, que é a liderança sacerdotal e a realeza. Zorobabel é a liderança da realeza, ele é chamado governador, o príncipe. E Jesuá é a liderança sacerdotal. Vamos ver esta profecia aqui a respeito de Cristo, mas baseado na vida desses dois líderes, esses dois primeiros líderes. Vamos para Zacarias, capítulo 6. Zacarias 6, verso 11 e 13. Veja que interessante como esses dois homens estavam oficializando seus ofícios, mas que demonstrava algo muito maior do que eles. Versículo 11 diz: toma, digo, prata e ouro, e faze coroas. Estamos juntos? Zacarias 6, 11. Toma, digo, prata e ouro, faze coroas, e põe na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Ele está falando, o profeta Zacarias, de Zorobabel e Jesuá, ambos ofícios, de que esses dois ofícios de sacerdócio e realeza um dia viria sobre o renovo, sobre aquele que iria ser verdadeiramente, que iria sentar no trono, de que iria restituir o templo e que iria trazer um renovo sobre o seu povo. Eu tenho uma versão mais atualizada deste versículo que diz assim, diga a ele que o Senhor do universo afirmou: você representa o homem que virá, e cujo nome é ramo ou renovo. Ele florescerá de si mesmo e unificará o templo do Senhor. É a ele que pertence o título do rei. Ele será ao mesmo tempo rei e sacerdote, e vai realizar as duas funções permanentemente. Amém? Então, a importância desses dois homens foram tão grande que Deus vai usar uma profecia desses dois ofícios de Zorobabel e Jesuá para falar a respeito do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? E para concluir, irmãos, vamos, Vitor, acho que é até aí mesmo, depois vem a aplicação. Voltando para lá, nós temos os demais. Mas nós não podemos nos esquecer, voltando para Esdras 2:2, de que aparece Neemias e Mardoqueu aí, tá? Esses nomes são familiares para os irmãos? São familiares, mas devido ao tempo, nós devemos excluir a identificação com esses dois que nós conhecemos. Neemias aqui não é o Neemias do livro,
E Mardokai aqui não é o Mardokai de Esther, por causa do tempo. E o que isso significa? Significa de que esses dois nomes eram muito comuns naquela época. Muito comum. Tá certo? Então, nós estamos falando de 543, 430, né? Lembra lá do mapinha? Que são 80 anos de diferença, fizemos a conta. Então, esse Neemias aqui é outro Neemias que veio, os nomes muito comuns naquela época. Aplicação para concluir. Vamos lá, Lu, Vitor, rapidinho. Alguma pergunta até aí, irmãos? Não? Aplicação, irmãos. A primeira aplicação, Vitor, vamos lá. Deus está usando os líderes de hoje para o seu propósito. Sim ou não, irmãos? Será que ele está usando John Biden, novo presidente dos Estados Unidos? Será que ele está usando Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte? Né? Deus está usando todas as coisas para o seu propósito. Mas precisamos entender uma coisa, irmãos, que o grande plano de Deus sempre foi a história da redenção. Sempre foi. Então, toda a narrativa bíblica que nós estamos vendo é uma narrativa redentiva. Deus está preparando tudo isso para trazer ao mundo o Salvador. Lembra quando Jesus estava caminhando com os dois discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia diz que Jesus ressurreto se põe ao lado desses dois discípulos, e a Bíblia diz que Jesus começou a explicar-lhe as Escrituras, todas as Escrituras, começando nos Salmos e nos Profetas. Ou seja, Jesus está explicando as Escrituras nos Salmos e nos Profetas? Significa que os Salmos e os Profetas e tudo que nós estamos vendo só tem um lugar que ela está apontando, para a cruz. Então, tudo isso que nós estamos olhando está levando nós para a cruz de Cristo. Para a cruz de Cristo. Então, muito mais do que um retorno à pátria, é Deus preparando os próximos passos do seu grande plano do Evangelho. Então, tiremos não podemos ficar apenas com essa história na mente como uma boa história, não. A Bíblia sem a cruz é apenas mais um livro. Toda a história, todo o fundamento, tudo aquilo que Deus realizou tem o Evangelho como propósito. E tudo que Ele está realizando hoje é para quê? Para que o Evangelho seja expandido e a sua palavra cumprida. Cremos nisto? Amém. Segundo, Vitor, o Senhor sempre faz possível um novo recomeço, amém? Isso é maravilhoso, amados irmãos. Os que voltaram, eles foram privilegiados a participar do amanhecer de uma nova época. Os desafios que enfrentaram não foram fáceis. Entretanto, um novo começo sempre é possível através do relacionamento com o Senhor. Ontem meu irmão Grimaldo estava fazendo aniversário, ele queria que eu ficasse para a noite para a gente comer o bolo do aniversário. Eu falei, não, eu preciso ir embora, eu tenho compromisso amanhã cedo com a igreja. Mas na hora do almoço, a minha mãe chamou, eu também reunimos todos, e eu fui ao lado dele e falei o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, e o mais ele fará. Então, entrega. Deus é um Deus de recomeço. Você está começando os seus 57 anos, mas o nosso Deus não é somente novo em idade, Ele é novo de propósito para as nossas vidas, de planos para as nossas vidas. Faça desse novo ano um novo tempo na sua vida. Deixa Deus fazer isso. Então, irmãos, independente daquilo que estamos passando, nosso Deus é sempre um Deus de um recomeço. Louvado seja Deus. Amém? E último, Deus continua despertando corações. Eu creio nisso, porque Ele despertou o coração de Ciro. Ele despertou o chefe das famílias. Ele levantou líderes espirituais. Nós vamos ver, Ele vai levantar sacerdotes, levitas. Deus despertou o povo geral para contribuir, para dar dinheiro, recursos para esses homens voltarem, amados irmãos. Um dia Deus me despertou para ser ministro do Evangelho.
para ser um pastor. E Ele está despertando, Ele está trabalhando da mesma forma hoje. Que nós possamos dar a oportunidade para esse despertar do Senhor nos nossos corações. Cada culto que nós participamos, cada cântico, cada oração, todas as vezes que eu escuto a palavra de Deus, eu e você devemos dar oportunidade para o Espírito Santo despertar o nosso coração. Desperta o meu coração, Senhor. Desperta, desperta, assim como o Senhor despertou o coração de Ciro, sendo um rei pagão. Ele está despertando o coração. Você quer ter o seu coração despertado? Amém. Desperta, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o seu propósito, eu quero. Desperta o meu coração. Então, nosso Deus é um Deus que continua despertando o coração. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui com o nosso coração despertos pelo Senhor, desejoso de servir a esse Deus grandioso que nos livrou e nos salvou. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, te louvamos pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Obrigado pelas lições preciosas que tiramos hoje de manhã para a nossa vida. E a lição principal hoje é um despertamento nas nossas vidas e no nosso coração. Eis aqui, Pai, a nossa vida, como diz o teu servo Isaías um dia. Eis-me aqui, usa-me a mim. Cremos que o Senhor está agindo e despertando corações nesse tempo. E que cada coração aqui saia despertos pelo Senhor, avivados pelo Senhor. E que nós possamos realmente cumprir o propósito do Senhor. Aquilo que o Senhor agiu na vida de Ciro e agiu na vida daquele povo, o Senhor está agindo ainda hoje. E cremos que o Senhor quer usar as nossas vidas. Ó Pai, que nós sejamos aqueles que voltaram para reconstruir. Que sejamos aqueles, ó Pai, que estão colocando as suas vidas à disposição dos planos santos e grandiosos do Senhor para esse tempo. Assim oramos, em nome de Jesus.